Será que realmente você tem tempo para Deus ou você encaixa ele na sua rotina? Oi, gente, prazer. Eu sou a Manu e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês uma palavra que é muito importante, que ela é necessária porque muitas vezes a gente só encaixa Deus na nossa rotina e na nossa agenda, ou a gente deixa ele para segundo plano. Eu me canso de falar isso aqui no canal, porque eu acho que é um assunto muito necessário e eu acho que sempre é me revelado coisas maiores sobre esse assunto. Inclusive, deixa seu comentário se você acha que eu deveria criar uma playlist só sobre esse assunto. Bom, em Mateus 6,3 tem aquele versículo que eu sempre falo pra vocês, que é: buscai primeiro o reino dos céus, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isso é muito importante porque sobre buscar o reino dos céus é sobre você estar com ele. Então, quando você busca ele em primeiro plano, as coisas vão ser acrescentadas a você naturalmente, porque buscar a Deus é isso. Buscar a Deus é estar com ele, independente do início, do meio e do fim. E buscar a ele no dia bom, no dia mau, é necessário, porque é nesses momentos que Deus ele vai perceber que nós somos firmes nele. Não que ele duvide de nós, não, pelo contrário. Ele sabe quem nós somos e conhece nosso coração. Mas nós devemos buscar ele em primeiro lugar, porque assim as outras coisas não serão acrescentadas. Não serão acrescentadas pra gente de um dia pra noite, até porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aí outro versículo que eu quero falar tá em Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei com ele e ele comigo. Então é muito importante a gente também lembrar que Jesus, ele tá na porta. E nós temos a opção de deixá-la fechada, entreaberta e totalmente aberta para Deus. Só que essa entreaberta tem uma brecha. E nessa brecha não entra só Deus. Nessa brecha é espaço para quê? Para o diabo entrar na sua vida e desorganizar as coisas que Deus tem para fazer. Se você não tá firme em Deus, se você não tá conseguindo se manter constante nele, por que você não fecha a porta e fica somente com Deus dentro da sua porta? Ou por que você não deixa a porta totalmente aberta para Deus? Porque a brecha é como se fosse em cima do muro. E em cima do muro não existe estar no mundo e estar com Deus. Existe um caminho. E esse caminho é Deus. Estar com Deus independente de tudo. Nós devemos buscar a Ele. Nós devemos lembrar que devemos estar com Ele. Esse é o princípio do cristão. Porque não tem como você ser cristão, estar com Deus, sem conhecer Ele. E como a gente conhece Ele? Buscando Ele. Da mesma forma que a gente conhece uma pessoa, buscando ela. Isso é muito necessário. Como eu falo pra vocês, a gente não tem que encaixar ele no tempo que sobra, não. A gente tem que estar no tempo, primeiro tempo que a gente tiver, a primeira coisa que a gente fazer, a gente tem que falar com Deus. Eu tenho até uma situação sobre isso que eu sempre falo pra vocês que eu tenho um problema muito grande, atualmente no meu relacionamento com Deus, que eu acabo deixando Deus pra última coisa pra fazer no meu dia, e isso acaba me atrapalhando muito. Isso acaba até atrapalhando no desempenho, né, na rotina de vídeos aqui do canal, porque acaba que eu procrastino muito. E isso fica muito na minha cabeça porque é um confronto, sabe? É um confronto que Deus me dá. Porque eu falo muito sobre isso, mas muitas vezes a gente deixa de viver isso. Caraca, são 21h12, são horários ao contrário. Enfim, e isso é muito necessário ser falado porque eu vivo isso. Então eu sei como é difícil para um cristão levar Jesus em primeiro lugar e não encaixar ele na sua agenda. Mas, cara, Jesus não deve ser encaixado na sua agenda. E a gente não deve colocar Jesus para segundo plano porque ele é. Ele é a pessoa que nós deveríamos buscar quando as coisas dão errado, buscar quando as coisas dão certo. E ele é a pessoa que deveria estar com a gente, sabe? E ele está com a gente. Só que nós estamos com ele. Em Jeremias, Jeremias e Deus, eles são muito amigos. Deus tem um relacionamento muito forte com Jeremias. E Jeremias, ele buscava Deus, ele era porta-voz da voz de Deus. E isso é tão forte, sabe? Saber que Jeremias foi escolhido por Deus e ele era porta-voz de Deus. E Jeremias, ele não conseguia falar antes. Então Jesus colocou as mãos sobre a boca de Jeremias e quem falava a partir daquele momento era Jeremias. Só que como a gente alcança esse nível de intimidade que Jeremias tinha com Deus? Num relacionamento com ele. E a gente nunca vai alcançar um relacionamento verdadeiro com ele se a gente continuar colocando ele para depois. E é isso que eu quero trazer pra vocês. E também quero lembrar pra vocês que ele continua falando com a gente quando a gente não tá falando com ele. E um exemplo disso também é Jeremias, não Jeremias, mas sim o livro de Jeremias, que Israel, ele tá passando por diversas coisas, diversas situações. E Deus, ele tá muito chateado, muito irritado com o que tá acontecendo lá. Só que em nenhum momento ele deixou de falar com o povo. Porque
através da vida de Jeremias, como eu disse, ele era porta-voz de Deus, ele continuava a falar com a gente. Então, mesmo a gente colocando Deus para segundo plano, mesmo a gente negligenciando o nosso tempo com ele, ele continua falando com a gente. Isso mostra o quanto ele se importa com a gente. Isso mostra o quanto ele zela por um relacionamento com nós. Mesmo ele irritado, falou assim, não vou fazer isso. Ele falou com o povo. Então, independente de se você falar, já deixei Deus para segundo plano, então não importa mais o relacionamento com ele. Na verdade, importa sim. Porque Deus quer continuar falando com você. Ele quer ter um relacionamento de filho com você, ele quer ter um relacionamento de amigo com você. Porque Jesus é isso, Jesus é amigo. E também tem sobre falar, né, sobre como às vezes a gente deixa Jesus para segundo plano porque a gente está preocupado com as coisas do mundo. Só que a gente tem que lembrar que as coisas do mundo não preenchem o coração que foi feito para os céus. Então a gente pode ficar se preocupando com mil coisas. Fofoca de internet, que eu não sei se vocês vão entender, né? Mas tá rolando uma fofoquinha no TikTok. E hoje eu fiquei, tipo assim, acompanhando várias vezes. Eu parei pensar, cara, eu não fiz meu devocional ainda. Então a gente tem que passar a se preocupar com o nosso relacionamento com Deus e colocar ele em primeiro lugar. Porque é o que eu já falei pra vocês. Quando a gente coloca ele em primeiro lugar, as coisas vão se desembolar naturalmente. E pra finalizar, hoje Deus quer ter um espaço na sua vida. Deus, ele não quer ter um espaço na sua agenda. Deus, ele quer ter um espaço pra você. Ele quer ter um espaço na sua vida. Ele quer agir na sua vida. Então, permita que ele faça isso. E se você tem alguma história em relação a isso, deixe seu comentário aqui, porque eu estou sempre lendo. Quem me acompanha no canal tá vendo sempre que eu respondo, que eu tô sempre ligada ali nos comentários, né? Então, deixe sua história em relação a isso aqui nos comentários, e se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, também não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa palavra com alguém que talvez precise ouvir isso. E um beijão, gente. Até o próximo vídeo.